Olá, seja muito bem-vindo à nossa primeira aula do programa Virtus et Gratia, programa no qual vamos abordar temas que concernem a nossa vida espiritual, a nossa busca pela santidade. E por isso que é um programa tão importante. Porque, como eu falei na live de apresentação do programa, nós temos tanto o organismo natural, né, com suas regras, suas etapas de vida, os ciclos da vida, o seu sistema respiratório, sistema cardiovascular, sistema pulmonar, etc, etc. Também nós temos um organismo sobrenatural. Nós temos um organismo que tem todas as suas características. E que esse organismo, para chegar à santidade, ele tem que se desenvolver. Só que essa é uma realidade que praticamente nenhum católico conhece. São pouquíssimos que sabem disto. E aí, como não conhece o organismo sobrenatural, não sabe a importância dos sacramentos, não sabe, por exemplo, a verdadeira importância do batismo, aí deixa para batizar tarde, ou fica enrolando, porque não tem dinheiro para pagar a festa do batismo, não sabe a importância do matrimônio, dos sacramentos gerais, não sabe a importância das virtudes, como desenvolver as virtudes, não sabe o que são as virtudes teologais, os que são as virtudes morais infusas, ou até as virtudes naturais que também são necessárias. Não sabe também o que são os dons do Espírito Santo, só sabe que são 7 dons e é isso, né? Aprendeu na catequese, tá, mas não sabe a diferença, sei lá, entre a diferença do dom da ciência para o dom do conselho. Em que esses dons influenciam no nosso organismo sobrenatural, na nossa vida? Em que esses dons influenciam na nossa busca pela santidade? Como adquirir os dons do Espírito Santo? Como adquirir as virtudes infusas? O que são as graças atuais? A diferença, a divisão das graças. Que católico hoje em dia sabe disso? Não sabe. Simplesmente não sabe. São pouquíssimas pessoas. E por isso a importância desse programa. E por isso que nós decidimos começar a trabalhar sobre esse assunto. Pois bem. Como que vamos começar esse programa Virtus et Gratia? Nós vamos começar pelo fim. O começo vai ser pelo fim. Tá bem? Vamos ver qual que é o fim da nossa vida cristã. Ver qual é o fim da nossa vida. Isso é muito importante, É interessante porque todo ser humano, né, quando ele age por um fim. O começo das coisas, em certo sentido, é o fim. Pensa assim comigo, imagina... Aqui, nós temos a imagem de São Padre Pio, né? Eu não sei se isso daqui foi talhado, se foi esculpido, mas enfim, supondo que essa imagem foi esculpida. Imagina que você tem aqui o bloco de mármore, não sei que material é esse, mas um quadrado assim. Ele ia esculpir a imagem de São Padre Pio, né? Só que para esculpir a imagem de São Padre Pio, ele não apenas chegou e começou a martelar. Não, ele pensou na imagem antes, ele tinha finalidade. E a partir daí, ele começou a trabalhar. A partir daí, ele começou a esculpir. Uma pessoa, quando vai viajar, ela não simplesmente pega o carro e sai andando pela rua por aí dirigindo. Não, ela tem um fim. Ela quer saber onde ela vai chegar. E a partir do fim, né? A partir da finalidade, ela vai colocar os meios certos. Então, se a pessoa quer chegar em Minas Gerais, ela não vai pegar a Dutra, ela vai pegar a Fernão Dias, por exemplo. Se a pessoa quer esculpir mais de São Padre Pio, ela vai pegar tal equipamento para fazer tal coisa, tal detalhe da orelha, e vai colocar os meios certos para esculpir a imagem de São Padre Pio. Então, a primeira coisa que nós temos que saber é o fim. Qual é o fim da vida cristã? Qual é o fim de todo cristão? Qual a finalidade de todo cristão? E a partir daí nós vamos colocar os meios certos para chegar a esse fim.
Então, assim, na teologia espiritual, né, se colocam dois fins, né? Roy Marin falou sobre isso, Tanqueray também. Se colocam dois fins. O primeiro, um fim último e absoluto, que é a glória de Deus, e o fim próximo e relativo, que é a nossa santidade, né? Esses são os dois fins de todo católico. Você vai falar, nossa, Giovanni, mas como católico vai ter dois fins diferentes? Não, os dois fins estão na mesma coisa. Acaba que é um só, né? Mas um é próximo, é mais palpável, tá? Então, qual que é o fim último? O fim último da vida cristã é glorificar a Deus. Deus, que Deus é amor, né? E o amor, ele tende a comunicar-se. E por isso ele nos criou. E ele nos criou para glorificá-lo. Pode parecer um certo egoísmo, assim, nossa, Deus criou para que as criaturas glorifiquem Ele. Não, porque nós, ao glorificarmos a Deus, nós vamos ser verdadeiramente felizes. Então Deus nos criou para a felicidade, tá bem? Então não é um ato de egoísmo. Então, o fim último, né, todo cristão, ele tem que glorificar a Deus, né? Glorificar a Deus. Clara notícia cum laude. E essa glorificação nós vamos dar através da nossa vida, através do nosso fim próximo e relativo, que é a santidade. Tá bem? Então, o segundo fim, que é completamente subordinado ao primeiro, é a santificação da nossa própria alma. Né? No batismo, nós recebemos a graça santificante. Nós recebemos o organismo sobrenatural, que eu vou falar um pouco mais pra frente. E essa graça santificante, essa semente é chamada a crescer e virar uma grande árvore. E atingir os altos cumes da santidade. No mínimo, a quinta morada de Santa Teresa. A sexta e a sétima são para algumas almas prediletas, mas todo cristão tem que chegar no mínimo a quinta morada. E essa semente é chamada de se desenvolver, tá bem? Então nós somos chamados à santidade. Só que, antes de falarmos o que é a santidade propriamente dito, eu tenho que te falar o que não é a santidade. Tá? Então, vocês têm que entender que tem uma diferença entre se salvar e ser santo. Se salvar não é a mesma coisa que você ser santo. Não é a mesma coisa que você ser santo. Diferentes. Tá? E como? Qual parábola da Bíblia expressa isso muito bem? A parábola do jovem rico. Né? Desde pequeno, o jovem rico, ele tinha um hábito louvável, assim, de cumprir os mandamentos de Deus, né? Santificava o sábado, honrava pai e mãe, guardava a castidade, não cobiçava as coisas alheias, não levantava falso testemunho, etc, etc, etc. Então, assim, à primeira vista, você vira e fala, nossa, que judeu exemplar, né? Não podia levar nenhuma suspeita, ele cumpria perfeitamente a lei, né? Mas Jesus, ele conhece o coração de cada homem. E, né, porque esse jovem rico, ele chegou, mestre, o que eu preciso fazer para ser salvo? Né? E Jesus falou, os mandamentos, etc, etc, etc. Ele falou, mas isso eu já faço. Né? E Jesus lança um olhar amoroso para com ele e convida-o à perfeição. Aí ele vira e fala, se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Porém, ouvindo essas palavras, o jovem foi embora muito triste, porque possuía muitos bens. E de fato, essa passagem do jovem rico é a imagem de nós. Você entende que você não pecar, você só cumprir os mandamentos, né? Em certo sentido, claro, para se salvar, você não pode pecar, tem que cumprir os mandamentos, você vai ser salvo, você vai para o céu. Mas isso não necessariamente é santidade. A santidade é um passo a mais. O jovem rico, ele ia se salvar. Ele cumpria os mandamentos, ele cumpria as leis. Mas não necessariamente ele era perfeito. É que nem conta a história que São Roberto Bellarmino, né? Se eu não estou me enganado, tá? Qualquer coisa coloca aqui. Mas chegaram para São Roberto Bellarmino e falaram estupefados assim, nossa, São Domingos Sávio era muito santo. Sabia que ele não cometeu nenhum pecado mortal e mal cometia pecados veniais? E aí São Roberto Bellarmino falou, não, ele não era santo por isso. Isso é o mínimo que precisa ser feito.
Isso é o mínimo que precisa ser feito. Tem muitas coisas mais. Nós temos que nos desenvolver, nós temos que crescer no amor a Deus. Entendeu? É tipo assim, pensa assim, para vocês entenderem. Imagina que um marido, ele todo dia espanca a mulher, ele deixa a mulher passar fome, não dá roupa para ela, ele grita com ela, né, etc, etc, etc. Aí do nada ele deixa de parar, né? Ele vira e fala assim: Nossa, meu amor, como eu te amo. Olha, eu não te espanco. Nossa, eu não deixo você passar fome. Nossa, eu não grito com você. Meu amor, eu te amo muito. Olha como eu te amo. Não ama nada, entendeu? Tipo, é o mínimo. A mulher tem que ter o respeito. Mas isso não é o amor. É o mínimo. Não é aquele amor que a pessoa se entrega totalmente ao outro sem pensar em si e faz atos de sacrifício pelo bem do próximo. Não, isso é o mínimo. É a mesma coisa. A salvação é o mínimo. A salvação você precisa para entrar no céu, mas você é chamado à santidade. Você é chamado a amar a Deus. Você é chamado a viver plenamente a inabitação trinitária. Você é chamado a configurar-se totalmente com Cristo. É um passo a mais. É um passo a mais. Tá bem? Então, isto. E em relação ao que é a santidade, né? É que, como eu falei, nós temos a semente da graça santificante que foi plantada no nosso batismo e é chamada a crescer e desenvolver-se. Né? E aí, tipo, os santos, eles têm várias definições diferentes de santidade, né? Mas que no essencial é a mesma coisa. Alguns falam que é viver cada vez mais pleno. O mistério inefável da inabitação trinitária consiste na perfeita configuração com Jesus Cristo, ou seja, nossa plena cristificação. Consiste na perfeição da caridade, isto é, na perfeita união com Deus pelo amor. Consiste na perfeita conformidade da vontade humana com a de Deus. Enfim, embora não vou me aprofundar muito dessas definições, que não é o intuito do programa, mas todo ser humano ele é chamado de santidade. Todo ser humano ele é chamado de santidade, né? E vocês vão ver que para alcançar a santidade nós temos esse organismo sobrenatural. E esse organismo sobrenatural é chamado a se desenvolver. É chamado a crescer cada vez mais. Essa semente que foi plantada no batismo é chamada a virar árvores. E árvores grandes que darão muitos frutos. Frutos de santidade. Frutos de amor. Então, bem, já deixe seu like, compartilhe, né? Se você conhece alguém que vai achar interessante esse programa, alguém que é chamado de santidade, no caso todo mundo, compartilhe com ele, comenta o que achou da aula. Se ficou alguma dúvida, pode colocar nos comentários e no Instagram da Ordem. E nos vemos na próxima aula.